Amigas, amigos, olá. Vamos voltar a falar sobre Palestina, vamos voltar a falar sobre Gaza, porque em janeiro entrou em vigor um cessar-fogo, mas o que rolou até agora entre o cessar-fogo e a atualidade? Como está dado este cessar-fogo? Quais são as próximas etapas? E será que há algum plano de paz mais sustentável para Gaza? É o que a gente vai tentar debater, é o que a gente vai tentar apresentar no nosso videozinho de hoje. Começando então cronologicamente. Em janeiro, depois de muito esforço, no dia 19 às 11h15 da manhã de domingo, entrou em vigor um cessar-fogo entre o Hamas e as Forças de Defesa de Israel, o Estado de Israel. Esse acordo preliminarmente estava prevendo a libertação de até 2.000 prisioneiros palestinos. Lembrando que Israel tem uma quantidade infindável de prisioneiros palestinos, muitos dos quais foram presos e estão presos até hoje sem acusação, muitos dos quais são menores de idade e vivem em condições totalmente insatisfatórias nos presídios sob tortura, inclusive tortura sexual. Nós temos também no cessar-fogo a ideia de libertação dos reféns remanescentes que estão nas mãos do Hamas, os reféns israelenses remanescentes, aproximadamente 100 reféns. Vamos aprofundar, entretanto, este acordo de cessar-fogo, que envolveria 3 etapas. A primeira etapa começou no dia 19 de janeiro e duraria 42 dias, com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e as forças de defesa de Israel se retirariam parcialmente da faixa de Gaza em direção a uma dita área tampão de segurança para Israel, mas com liberdade de trânsito dos palestinos dentro da faixa de Gaza. Consequentemente, aumento da ajuda humanitária, com entrada de caminhões estrangeiros de ajuda humanitária na região. O Hamas libertaria 33 reféns e Israel libertaria 735 prisioneiros. A partir do 16º dia deste cessar-fogo, desta primeira etapa do cessar-fogo, começariam as negociações para a próxima etapa, tendo em vista esta etapa se encerrar em 42 dias. Isso aconteceu no sábado passado. No sábado passado acabou essa primeira fase, deveria entrar em vigor a segunda fase do cessar-fogo. O cessar-fogo que poderia se transformar numa declaração de calma sustentável, em outras palavras, quase um armistício, quase um cessar-fogo definitivo, ou havia até quem chamasse de o fim permanente da guerra. O Hamas libertaria todos os demais reféns vivos, nessa primeira etapa, principalmente idosos, mulheres, crianças que ainda estivessem como reféns. Na próxima etapa, todos os demais reféns. Israel libertaria mais prisioneiros palestinos, chegando àquele valor de 2.000 prisioneiros libertos, retirada total das forças de defesa de Israel da faixa de Gaza e passagem aberta em Rafah, o único trânsito que a Palestina na faixa de Gaza tem com o restante do mundo, através do Egito ao sul da faixa de Gaza, uma linhazinha de fronteira de 14 quilômetros. Finalmente, então, depois dessa segunda fase, que ainda não está implementada, nós teremos a terceira fase, com duração de 3 a 5 anos. Os corpos dos reféns israelenses seriam trocados, assim como corpos de militantes palestinos. Implementação de um plano de construção, de reconstrução de Gaza e reabertura das passagens e fronteiras. Então nós teríamos aí as 3 etapas do acordo de cessar-fogo, que foi negociado, entre outros, com o governo dos Estados Unidos, o velho governo Biden, sendo que este acordo teve a participação de integrantes do governo Donald Trump, teve o aval do governo Donald Trump. E, portanto, Trump não pode alegar que esse acordo era do Biden ruim, na medida em que ele participou deste acordo. Mas essa segunda etapa, que deveria entrar em vigor a partir do sábado passado, está sob risco, pode não vir a ser implementada. Por que está sob risco? Quais são as condições desta primeira etapa do cessar-fogo para os palestinos e por que essa próxima etapa está sob risco? Vamos aprofundar então um pouquinho esta primeira etapa do acordo. Etapa 1 para os palestinos, com retirada da IDF, que é uma vantagem fantástica. Então a gente tem um território
muito pequeno, a faixa de Gaza é um território muito pequeno, e o trânsito massivo de soldados, veículos militares, cria uma situação de completa insegurança para os palestinos civis nessa região. Então, a retirada é muito importante. Os palestinos deslocados, portanto, poderiam voltar para suas casas. O acordo pressuporia isto, mas não há casas para eles voltarem. Eles voltam para as regiões onde eles habitavam tradicionalmente na faixa de Gaza. Ajuda humanitária com 600 caminhões diariamente. Esses caminhões estão represados na atualidade, poderiam entrar mais massivamente. E teremos a reabertura da travessia em Rafah, o fim dos corredores Netzarim e Filadélfia. O que são esses corredores? Aqui no nosso mapa nós encontramos os dois corredores, Netzarim e Filadélfia. Filadélfia não em relação à localidade americana, Filadélfia em relação à localidade da Ásia Menor, hoje Turquia, que é citada na Bíblia. Tá? E esses corredores faziam parte das estratégias de ocupação de Israel na faixa de Gaza até 2005. Netzarim diz respeito a um assentamento de israelenses na faixa de Gaza, que ficava ao norte da faixa de Gaza, e esse corredor Netzarim faria a suposta proteção do assentamento. E o assentamento Filadélfia, que tinha o objetivo historicamente fracassado de impedir o trânsito, inclusive de armas, entre o Egito e a região da faixa de Gaza nessa fronteira. Esses dois corredores deveriam então agora ser liberados para corredor Netzarim, o trânsito integral de palestinos no território da faixa de Gaza, corredor Filadélfia, o início do trânsito entre o Egito e a faixa de Gaza. Mas temos alguns problemas nesta implementação. E por quê? Porque na semana passada, quando nós estávamos já às vésperas do final da primeira etapa, Israel alegou que ele bloquearia novamente a entrada de ajuda humanitária, o que realmente se efetivou. Qual é a ideia de Israel? Pressionar o Hamas para ter mais vantagens na segunda etapa do acordo. E nós poderíamos pensar inicialmente, bom, faz parte, não é? É negociação. E daí Israel está buscando recursos com os quais tenha vantagens nessas negociações com o Hamas. Mas, gente, trata-se de um conflito armado, uma guerra. Já são 50 mil palestinos mortos. A maior parte desses palestinos mortos são mulheres e crianças. Nós estamos no inverno no hemisfério norte. Tá frio pra caramba nessas regiões. E daí a ideia de ajuda humanitária é ser fundamental. Cada caminhão que não entra coloca pessoas em risco na região e essa ajuda humanitária foi bloqueada. Isso se caracteriza muito facilmente como crime de guerra, como crime contra a humanidade, no limite até como crime de genocídio. Então a gente tem uma situação muito preocupante com a paralisação de entrada de ajuda humanitária. Mas ainda mais, nós temos o problema dos corredores, não o Netzarim. O Netzarim foi de fato suspenso. Há um trânsito livre de palestinos entre o norte e o sul da faixa de Gaza. Mas o Filadélfia não. E a manutenção do corredor Filadélfia é a manutenção da ocupação militar de Israel sobre essas regiões, colocando, portanto, em risco o acordo. E quem está colocando em risco o acordo? A gente tem um acordo de cessar-fogo lá de janeiro. Só que na última hora de negociação para a segunda etapa, depois de o Hamas cumprir todas as partes que lhe cabiam, depois de tudo isto, Israel busca mudar as condições do acordo, colocando mais vidas palestinas de Gaza sob risco. É nesse contexto que entra os Estados Unidos nas negociações. Segundo a manchete do G1, nós temos Hamas diz que ameaças de Trump encorajam Netanyahu a desistir de acordo de cessar-fogo em Gaza. Não só as ameaças que a gente vai ver na sequência, a postura de Donald Trump, como ele fez com o patético Zelensky, né? Nenhum pingo de dó em relação a Zelensky. Ele cavou tudo isso que está acontecendo na Ucrânia, ele cavou junto com Joe Biden. Né? A guerra é de responsabilidade de Zelensky e de Joe Biden. Né? Se a gente não olhar com os olhos míopes do direito e ocupação militar russa na região, se nós olharmos com os olhos da geopolítica da história, daí nós entendemos
como esta guerra é motivada pelos Estados Unidos de Joe Biden e pelo presidente Zelensky, que cavou o que aconteceu na Casa Branca recentemente. Independentemente disso, há poucos precedentes históricos de humilhação pública de chefe de Estado a chefe de Estado na história do mundo ocidental. Quem fazia, entretanto, isso recorrentemente era a Alemanha nazista. E a gente tem a retomada disso agora com Donald Trump. E isto é um problema. Isso é um problema porque isso sinaliza para os seus aliados, para quem está no guarda-chuva de Donald Trump, que eles podem agir da mesma forma, que eles podem agir com truculência, que eles podem agir fora do enredo previsto para os cargos, fora do direito internacional, fora dos tratados internacionais. É o que Netanyahu está buscando fazer ao final da primeira etapa do cessar-fogo. O G1 ainda nos trouxe, vejam, Trump deu um ultimato ao Hamas na quarta-feira, exigindo que o grupo terrorista liberte todos os reféns agora e não mais tarde, incluindo os restos mortais dos reféns mortos, ou será o fim de tudo para vocês. Na prática e literalmente o que disse Donald Trump, apenas isto. Estou enviando para Israel tudo o que ele precisa para terminar o trabalho. Nenhum único membro do Hamas estará seguro se vocês não fizerem o que eu digo. Não fizerem o que eu digo, né? É o imperador Donald Trump, imperador do planeta Terra. E estou mandando tudo o que Israel precisa para terminar o serviço. Isso é papo de gangster, isso é papo de quadrilha, tá? Então está mandando armas para encerrar o serviço. E que serviço é esse? Mas Donald Trump disse mais ainda. Além disso, para o povo de Gaza, um belo futuro os aguarda, mas se vocês fizerem reféns, mas se vocês não fizerem reféns, se fizerem isso, vocês estarão mortos. Tomem uma decisão inteligente, liberem os reféns agora ou haverá um inferno para pagar mais tarde. Que belo futuro será esse? A Riviera de Donald Trump, né? Aquele plano insano de Donald Trump, e ainda mais, não há que se liberar todos os reféns, inclusive restos mortais agora, no acordo de cessar-fogo que foi celebrado, entre outros, com a própria equipe de Donald Trump. Então, ele, com essas palavras, está rompendo as normas do cessar-fogo que ele próprio, com a equipe do Joe Biden, tinha acertado. Isto não ajuda em absoluto a solução dos problemas lá na região da faixa de Gaza, como disse a Reuters, o representante do Hamas. Disse ele, o melhor caminho para libertar os prisioneiros israelenses restantes é Israel entrar na segunda fase e o obrigar a aderir ao acordo assinado sob patrocínio dos mediadores, inclusive de Donald Trump. Então, Donald Trump fazendo o que ele faz de melhor junto com agora Benjamin Netanyahu. Os dois excelentes em romper normas, romper acordos e colocar as vidas de pessoas extremamente vulneráveis em risco. Mas existe um outro plano de paz na atualidade, o plano de paz da Liga Árabe, que foi apresentado recentemente no Cairo. Vamos dar uma olhadinha no que esse plano de paz pressupõe para além, portanto, do cessar-fogo. É um plano de paz em 3 etapas. Medidas provisórias, medidas de reconstrução e medidas de governança. O plano da Liga Árabe, anunciado na semana passada, pressupõe nas suas medidas provisórias investimentos de 3 bilhões de dólares com o objetivo de remoção de escombros e acomodação temporária para 1,5 milhão, 1,6 milhões de palestinos. Acomodações temporárias, barracas, tendas, tá certo? Que são melhores do que boa parte das infraestruturas que estão dadas para os palestinos neste momento. Retirada dos escombros e reconstrução. A faixa de Gaza seria dividida em 7 áreas. Os palestinos são retirados de uma primeira área para essas tendas, para essas acomodações provisórias, enquanto esta área está sendo reconstruída. E assim, sucessivamente, junto a essas 7 áreas, o que se desenrola na etapa 2, etapa de reconstrução de 2 anos e meio, com investimento de 30 bilhões de dólares. Esses investimentos, essa reconstrução nessas 7 áreas que eu falei para vocês, nessa divisão de 7 áreas, e ainda com o objetivo de retomar a infraestrutura de água e também de energia, mas de água com, inclusive, abastecimento de água para as populações, é uma questão de saúde pública, e de irrigação para garantir o retorno da agricultura e o objetivo de segurança alimentar.
Até aí tá chuchuzinho, até aí essas duas fases são extremamente fofinhas e são passíveis de aceitação por todas as partes. Mas aí vem a terceira fase, a fase de governança, gestão. Gestão com a formação de um comitê independente de tecnocratas palestinos. Mas o que significa isso? Significa o ideal estúpido de apartidarização da administração. Quem estaria administrando? É o Hamas? Não, não é o Hamas. São tecnocratas, especialistas que não têm vinculação partidária. Essa é uma boa ideia, mas só funciona na cabeça das pessoas. Dessas pessoas burguesas ocidentais, em especial dos tipinhos neoliberais, que acham que pode existir apartidarismo, em especial num caso como esse. Então aqui a gente já tem uma falha gravíssima, que tecnocratas seriam estes, mas transição administrativa com treinamento da ANP para assumir a gestão burocrática e de segurança na faixa de Gaza. Opa, na segunda etapa agora a gente vai ter a ANP de Mahmoud Abbas assumindo o controle da região. Mas a própria região não quis a ANP na eleição de 2005, banindo a ANP da região, eleição que não foi respeitada pela própria ANP. A ANP que é considerada corrupta e ineficiente pela comunidade internacional e pelos próprios palestinos. É esta ANP que vai assumir a gestão da faixa de Gaza, a ANP que não tem legitimidade na faixa de Gaza, nem mesmo na visão dos palestinos. E, finalmente, segurança com solicitação no Conselho de Segurança da ONU para estabelecer um contingente de forças internacionais de manutenção de paz, os capacetes azuis. A ONU é a mesma ONU da MINUSTAH brasileira no Haiti, é a mesma ONU em missões de paz que internacionalmente têm se mostrado fracassadas nos últimos anos. Então parece que esta última parte de gestão, que seria mais importante, a governança, está bem falha no plano de paz. Em especial porque o Hamas controla a faixa de Gaza. Ele controla porque ele foi eleito em meados dos anos 2000. É por isso que ele controla. E o Hamas não vai abrir mão deste poder, desse controle, alegremente. Isso precisa ser negociado com a autoridade palestina para se criar um governo conjunto na região e não meramente se afastar o Hamas. Isso é uma questão factual, isso é uma questão de legitimação de uma estrutura de poder que é endógena aos palestinos. Mas Israel e Estados Unidos se utilizam de um estratagema que é amplamente veiculado, é amplamente embasado pela mídia ocidental. A ideia de que ele não aceitaria um governo no qual o Hamas participaria. Isso já aconteceu recentemente. Antes dos episódios de outubro de 2022, houve mais uma iniciativa de eleições conjuntas da ANP da Cisjordânia e do Hamas da faixa de Gaza. Isso unificaria os governos palestinos novamente. Adivinha quem boicotou isso? Duas criaturinhas: Israel e os Estados Unidos. Israel alegou e os Estados Unidos validaram que, se houvesse eleições ANP-Hamas, a ANP passaria a ser considerada um grupo terrorista e sem ligação diplomática com Israel. A ANP, como ela sempre faz, colocou o rabinho embaixo das pernas, abaixou ele que nem cachorrinho e não fez as eleições. De novo, é esta ANP que vai governar a região da faixa de Gaza? Isso me parece muito pouco factível. Só que a gente tem mais uma coisa acontecendo nos últimos meses, na verdade sempre aconteceu, mas intensificada nos últimos meses, que são os ataques de Israel, que é a pressão de Israel na Cisjordânia. Então, por que os ataques a Gaza? Ah, porque tem o Hamas, que são terroristas, e blá, 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 todo esse papo furado. Certo. Mas a Cisjordânia não tem controle do Hamas. Ela é controlada pela Autoridade Nacional Palestina, que tem reconhecimento mútuo com o governo de Israel. Mas vejam a manchete do jornal: completamente bloqueado, uma jornada impossível pela terra, congestionada de postos de controle na Cisjordânia.
Israel tem controle militar do trânsito, das estradas de rodagem e faz uma infinidade de postos de segurança de controle dessa região da Cisjordânia, fazendo com que trajetos entre a sua casa, palestino da Cisjordânia, e o seu trabalho na Cisjordânia, que poderia ser um trajeto de 10, 15 minutos, demore 2 horas e meia. A reportagem traz 11 horas de trajeto. 11 horas de trajeto entre a sua casa e o seu local de trabalho na Cisjordânia. Então, como você pode trabalhar? Como a economia da Cisjordânia pode funcionar? E um detalhe interessante, essa reportagem veio da onde? Da Al Jazeera, a emissora do Catar, o meio de imprensa do Catar, que defende os palestinos supostamente? Não, é do Haaretz, é um jornal israelense. É um jornal israelense mostrando como a ação do governo de Israel na região acaba por se caracterizar como uma ação de fragmentação territorial, segregação, controle de mobilidade e negação de direitos. Direito, por exemplo, de mobilidade dos palestinos nesta região. Agora, quem faz isso historicamente? Bom, houve uma iniciativa semelhante na África do Sul, dos anos 1960, na criação dos Bantustões, áreas onde a população negra seria concentrada com vistas à criação de um país independente e com controle de trânsito entre o Bantustão e o restante da África do Sul. A comunidade internacional, óbvio, nunca reconheceu esta política segregacionista da África do Sul, parte do apartheid da África do Sul. O que leva novamente ao tema. É um apartheid o que é feito por Israel junto às populações palestinas na Cisjordânia, enquanto na faixa de Gaza temos um passo a mais. Não é um apartheid, é um genocídio dessas populações que poderia ter uma luz no fim do túnel com a implementação da segunda etapa do acordo, com um plano de paz melhor elaborado definitivamente entre as partes, mas que está sendo colocado de lado devido à pressão de Netanyahu, validado pelo valentão da escola, né, pelo veículo de bullying Donald Trump a partir da Casa Branca. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, uma atualização do cessar-fogo em Gaza, os problemas para a implementação da segunda etapa, problemas agravados pelos governos Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, alguma crítica acerca desse vídeo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.